Graça e paz e saúde do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com os irmãos, as irmãs e todos vocês que nos acompanham por aqui nesse momento. Bom, é chegada a hora da pregação, o momento da pregação, e por isso mesmo aquiete seu coração e vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, nós nos entregamos em Tuas mãos e me coloco, Senhor, à Tua disposição como instrumento, Pai, para ser usado por Ti na pregação da Tua palavra. Deus amado, que essa palavra alcance os corações. Fala com o Teu povo que está escutando esta palavra, seja onde for. Assim nós oramos e Te pedimos o direcionamento, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 12. E ele diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Bom, eu quero ressaltar aqui 3 pontos nesse texto. Estão aqui bem anotadinhos. 3 pontos nesse texto. O primeiro, uma esperança que nos proporciona alegria. O segundo, resiliência para aguentar pacientemente os sofrimentos. E terceiro, a necessária e importante ação de orar. Farei uma breve introdução antes de entrar nesses tópicos, tá bom? Bom, todos nós passamos por problemas e dificuldades. Sejam problemas de saúde, financeiro, problemas de relacionamento entre uma pessoa e outra, um problema interno. Todos temos problemas e dificuldades, você sendo cristão ou não. E hoje nosso mundo passa por um problema tremendo, esse problema do corona, do Covid-19. E eu já aproveito para pedir, por favor, tome cuidado, tá bom? Evite se expor, evite o contágio, tá certo? Bom, em meio a esse problema que vivemos, eu acabei me lembrando de um provérbio tibetano. Um provérbio tibetano que já até passou em um filme muito antigo, acho que é 7 anos no Tibete, o nome do filme. Mas eu lembro desse provérbio. Ele diz assim: se o problema tem solução, por que se preocupar? Se o problema agora não tem solução, toda preocupação é vã. Toda preocupação é em vão. São 2 frases. Se o problema tem solução, por que se preocupar? E se o problema não tem solução, toda preocupação é em vão. Vendo este provérbio da maneira correta, entendemos que a melhor solução não é entrar no redemoinho ou no furacão da preocupação que bagunça nosso raciocínio, nossos sentimentos, nossas ações e muitas outras coisas. O que o provérbio pede ao seu leitor é que ele mantenha o foco, a mente, naquilo que realmente importa e não seja diluído pela preocupação. Mas, como cristão, eu vejo na Bíblia uma orientação e ensino mais completo. A Bíblia me mostra como alcançar o objetivo e me dá a ferramenta que eu preciso, e me dá a força que eu preciso para isso. A Bíblia me oferece a salvação, que não encontro em nenhum pensamento positivo, nem nas boas ações, no vasto intelecto, não encontro no poder financeiro, não encontro no sangue de animais ou no alto flagelo. Eu apenas encontro a salvação em Jesus Cristo, como as Escrituras Sagradas mostram. E sendo salvo em Jesus, é que eu vou entender e conseguir fazer o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vamos ler novamente? Somente sendo salvo em Jesus Cristo,
Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. O tópico 1, eu escrevi: uma esperança que nos proporciona alegria. Somente quem recebeu Jesus como seu Salvador sente esta esperança. Esta esperança não é como de um torcedor de futebol que diz torcer, que diz, na verdade, ter esperança que o seu time vença. Mas ele não sabe qual será o resultado. Não. A esperança do cristão que nos proporciona alegria é mais comparada, na verdade, a uma criança que sabe que o seu pai chega às 5 da tarde em casa. Então ela corre até a janela ou a porta e, olhando para a rua, aguarda com alegria seu amado pai aparecer lá na esquina. No coração da criança, ela tem certeza que seu pai chegará, mesmo sem vê-lo. Assim precisa ser o nosso coração como cristão. A nossa esperança. A esperança do cristão é saber que temos um pai que nunca falha, que nunca mentiu. Um pai que nos ama, que se sacrificou por nós, que nos tornou livres. Um Cristo que voltará para nos levar ao céu, onde não há dor, nem tristeza, e que, enquanto isso, nos deixou o Espírito Santo, que nos consola. Mas ele prometeu, Jesus Cristo prometeu, que estaria conosco todos os dias, e ele está. Esta é a esperança que nos proporciona alegria. E é nela toda que devemos focar, manter a nossa mente nela. Tudo isso que eu falei agora, do primeiro tópico, vale também para o segundo tópico que vamos entrar aqui agora. O segundo tópico é resiliência para aguentar pacientemente os sofrimentos. Resiliência é aquilo que vemos na árvore quando enfrenta ventos fortes. Ela é empurrada, mas volta ao seu local. É preciso, em meio às dificuldades e sofrimentos, que te empurram e que te puxam, enchem sua cabeça de preocupações e murmurações, até mesmo contra o próprio Deus. É preciso que você traga à memória aquilo que lhe traz esperança. É por isso que o primeiro tópico está ligado ao segundo. Como ter paciência para aguentar os sofrimentos sem crer em Jesus Cristo, sem crer no poder e na ação de Deus, sem conhecer a sua palavra. A palavra de Deus revela quem Ele é. Como ter paciência no sofrimento, sem crer, por exemplo, no que os salmos dizem. Salmo 94, 17 diz: se não fosse o Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, eu já estaria morto. Salmo 54, versículo 4 diz: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Precisamos crer nisso. 1 Pedro 5, 7, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Conheça mais do seu Deus, leia a Bíblia, conheça mais do Senhor, para fortalecer a sua resiliência, que o proporcionará, em meio às dificuldades, a força para centralizar ao seu lugar de servo paciente, de um filho que crê no Senhor, que confia e espera na sua ação poderosa.
Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso, nunca ficamos desanimados. Vale para os dois tópicos, o primeiro e o segundo. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Glórias ao Senhor. E assim, nós entramos no terceiro tópico, a necessária e importante ação de orar. Orar é conversar com Deus, é se aproximar dele. Na Bíblia, temos inúmeros exemplos de grandes acontecimentos posteriores a momentos de oração. Então, alguém ora a Deus e logo após Deus age. Daniel orava 3 vezes por dia, Daniel capítulo 6, versículo 10. Davi relata que louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. Em resumo, várias vezes pode ser considerado dessa maneira. E esse louvor pode ser considerado como oração, busca do Senhor. Salmo 119, 164. Jesus, como um exemplo maior que nós temos, buscava sempre momentos de oração, para então sair e cumprir a sua missão. Esse era Jesus. Ele não precisava se confessar, nem nada disso. Ele já era santo. Ele já era santo. Mesmo assim, estava sempre buscando a oração. Quem dirá nós? A oração nos fortalece por causa daquele que nos escuta. Por causa dele que nos escuta, que nós somos fortalecidos. E neste escutar do Senhor é que nos derramamos em oração, exaltando, louvando, adorando, glorificando, agradecendo, mas também choramos, nos arrependemos, nós pedimos, nós clamamos, nós chamamos. E Ele, o Senhor, nos escuta. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. É preciso orar ao Senhor para acrescentar mais e mais em você a esperança que Ele traz alegria, a resiliência para aguentar com paciência os sofrimentos. É preciso orar para ser resiliente. É preciso orar para trazer a esperança à sua mente novamente. Porque por nós mesmos, nós não temos a capacidade. Devemos buscar no Senhor essa capacidade. Então, ore sem cessar. Para finalizar, eu gostaria de contar um testemunho breve. Nesses últimos dias, tenho passado por muitas dificuldades em relação a todas essas situações que acontecem. Pessoas morrendo, pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade, outras doenças que não são provenientes do corona, outras questões acontecendo. Então, muitos pedidos de oração, o que me fez focar muito em pedir ao Senhor. E todas as minhas orações estavam sendo pedir. E em um determinado momento, à noite, quando nós íamos jantar, eu e Rose aqui em casa, ao orar pelo alimento, né? Eu fui orar pelo alimento, agradecendo a Deus pelo alimento, já veio na minha cabeça um desejo de pedir por tal e tal pessoa, por tal situação, por tal caso. Mas no momento que eu comecei a orar, que veio esse pensamento, ao mesmo tempo veio um bloqueio na minha mente, falando assim, poxa vida, eu oro para agradecer pelo alimento, já vou
pedir alguma coisa. No mesmo instante eu modifiquei minha oração. Pedi não mais. Naquela noite eu louvei ao Senhor, eu exaltei o seu nome, eu glorifiquei ao Senhor. Eu adorei o seu nome em oração. Falei tudo o que ele é, tudo o que ele faz. Contei as maravilhas que ele fez na minha vida. Agradeci pelas pessoas que ele curou nesses dias, pelos que ele protegeu dessa doença. Agradeci pela força que ele tem dado aos médicos, ao povo, a tudo. Agradeci também pelo alimento na minha casa. Agradeci pelo alimento que ele deu às pessoas que não tinham o que comer, pelo abrigo que ele deu. Agradeci por tudo o que ele tem feito. Irmãos, irmãs, você que nos escuta, quando eu acabei aquela oração, só, sem pedir nada, eu confesso que eu estava extremamente leve, extremamente feliz, extremamente alegre, extremamente confiante, extremamente paciente. Eu estava me sentindo forte novamente, porque parecia que eu estava sempre mostrando meus problemas. Mas eu decidi fazer como diz o ditado, a grande frasezinha, mostrar o tamanho do meu Deus aos meus problemas. E uma esperança que me proporciona alegria retomou o meu coração, a minha mente. A resiliência para aguentar com paciência os sofrimentos foi restaurada pela força da oração. E não foi uma oração de pedido. Foi uma oração de exaltação ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Então ore, ore. Não quero dizer que essa é a sua regra, que a partir de agora você só vai orar agradecendo. A Bíblia fala para você pedir. Mas eu quero te desafiar, igreja do Senhor, a tirar pelo menos um momento do seu dia para simplesmente glorificar, agradecer e exaltar, louvar o nome do Senhor em oração. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra faça morada em nossos corações e nos ajude nesse momento tão difícil.